amigos e amigas do grupo Psicopictografia de Vera Occhiusi. Vou gravar este vídeo com algumas explicações que acho coerente, mas para determinadas coisas não há muita explicação, há apenas a sensação, né? O sentir das pessoas, ok? Bom, a psicopictografia pode ser um processo terapêutico, né? Que se serve de um recurso expressivo a fim de conectar nossos mundos internos e externos, né? Através de uma simbologia ou da simbologia da própria pessoa, né? Então, durante o processo, nós estamos sendo convidadas a explorar aspectos do nosso consciente ou do inconsciente através de uma expressão artística, seja pintura, seja desenho, né? Seja escrita, todos com conceitos muito semelhantes no que diz respeito à nossa autoexpressão. Aqui, o próprio artista paciente, né, é quem vai fazer a interpretação dessas suas criações. Então, nós utilizamos os recursos artísticos com finalidades terapêuticas, né? E isso começou a ser incentivado no início do século XIX por um médico alemão, Johann Christian Heil, que é contemporâneo de Pinel. Este profissional, ele acaba por estabelecer um protocolo terapêutico, né, com uma finalidade de cura. Ele inclui aqui o uso de desenhos, de sons, de alguns textos para estabelecimento de uma comunicação com os conteúdos internos da pessoa. Depois, estudos posteriores traçaram também relações entre a arte e a psiquiatria, sendo que um profissional que utilizou o recurso da arte aplicado à psicopatologia foi Carl Jung, que passou a trabalhar com o fazer artístico em forma de uma atividade criativa e integradora da personalidade, que é importante. Então, segundo Jung, a arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. Então, é a liberdade de expressão, é sensibilidade, é criatividade e é vida. Então, a criatividade é vida, tá? Temos também uma outra pessoa, que é Osório César. Ele vem a desenvolver uma prática em várias pesquisas no Hospital do Juqueri, lá na cidade de Franco da Rocha, que é interior de São Paulo. Ele, em 1929, publica um livro que é A Expressão Artística dos Alienados, ou Nos Alienados, né? Então, ele propõe uma forma de compreender essas produções artísticas desses indivíduos, né? E a partir daí também foi criado um museu, que é chamado Museu de Imagens do Inconsciente, tendo como finalidade a preservação de todos esses trabalhos que foram produzidos nesses ateliês para uma exposição permanente, sabe? E também fica ali como um núcleo de pesquisa para as pessoas
que tem esquizofrenia. Bom, também temos aqui a biografia oficial de Natalie Rogers, que é filha de Carl Rogers, e ela cita que fundou em 1984 um instituto onde chamou de terapia expressiva centrada na pessoa, lá em Santa Rosa, na Califórnia. Nesse instituto, a Natalie desenvolveu um trabalho expressivo com pintura, com modelagem, com expressão corporal, teatro, dança, música, poesia e mímica. E ela diz que a expressão tem que ser verbalizada e compreendida pelo próprio cliente ou paciente, né? E não deve ser interpretada pelo terapeuta. Então, nós podemos até falar em arte-terapia, né? E a prática dessa arte-terapia, ela pode ser baseada em diferentes referenciais teóricos, como a psicanálise, a psicologia analítica, a gestalt terapia, dentre muitas gestalt terapia, dentre outras abordagens, advindas especialmente do campo da psicologia, né, que considera fundamental a compreensão do arte-terapeuta acerca do ser humano. No caso dessa prática pautada na psicologia analítica, aponta-se que para Jung a arte tem uma finalidade criativa e a energia psíquica consegue transformar-se em imagens e, através de todos esses símbolos, colocar os seus conteúdos mais internos e profundos, né? Então, de acordo com esse pensamento junguiano, devemos observar os nossos sonhos, né? Porque também são criações do nosso inconsciente e que o consciente muitas vezes consegue captar e, juntamente então com o terapeuta, tenta buscar uma significação. No volume 11, né, de Obras Completas de Freud, ele também relata que frequentemente, e diz também que parte da dificuldade de se estimar e explicar os sonhos deve-se à dificuldade de traduzir essas imagens em palavras, realmente. Como eu disse, tem que sentir, né? Muitas vezes, quando as pessoas sonham, elas dizem que poderiam muito mais facilmente desenhar e escrever, né? Então, de acordo com os escritos freudianos, as imagens escapam com mais facilidade do superego do que as palavras, alojando-se no nosso inconsciente e que, por este motivo, o indivíduo se expressa melhor de uma forma não verbal. Então, a necessidade da comunicação simbólica origina-se, então, deste pressuposto como uma forma de autoconhecimento no tratamento terapêutico. Quanto a essa arte-terapia numa orientação psicanalítica, há autores que trazem importantes contribuições teóricas, como Donald Woods Winnicott. Ele foi um pediatra e posteriormente psicanalista inglês, e ele desenvolve uma teoria sobre o desenvolvimento emocional e dava grande importância para a criatividade como um elemento atrelado sempre à saúde. E além disto, ele instaurou um recurso que é o recurso do grafismo nos atendimentos que realizava, denominando essa técnica
como jogo do rabisco. Então, amigos, partindo do princípio de que muitas vezes não conseguimos falar a respeito dos nossos conflitos pessoais, através da arte, propõe-se recursos artísticos para que sejam projetados e analisados todos esses processos e venha obter-se uma melhor compreensão de nós mesmos, que podem ser trabalhados para uma libertação emocional. Então, através da arte, baseia-se numa crença de que o processo criativo envolvido nessa atividade artística é bastante terapêutico e enriquecedor na qualidade de vida das pessoas. Então, por meio do criar em arte e do refletir sobre esses processos, sobre esses trabalhos artísticos resultantes, as pessoas podem ampliar o conhecimento que têm de si e dos outros também, aumentando a sua autoestima, e pode lidar melhor com esses sintomas, estresse e todas as experiências traumáticas. Esta é a qualidade do que ocorre na intimidade psíquica, um mundo de constantes percepções e de muitas sensações, de pensamentos, de fantasias, de sonhos e visões, sem nenhuma ordenação moral dessa comunicação verbal do nosso cotidiano. É claro que uma obra de arte consegue, por si só, transmitir muitos sentimentos como alegria, desespero, angústia e felicidade de maneira única e pessoal, relacionadas ao estado espiritual em que se encontra o autor no momento da sua criação, né? Então, toda a utilização desses recursos artísticos, como os pincéis, as cores, os papéis, ou através da argila, da cola, dos desenhos, né, etc., tem uma finalidade que é a mais pura expressão do nosso verdadeiro self, não se preocupando com a estética e sim com o conteúdo pessoal implícito em cada criação e também explícito como um resultado final. Contudo, essas técnicas de utilização desses materiais que citamos acima são para simples manuseio dos mesmos e não para profissionalização ou comercialização. É terapêutico. Então, podemos traçar alguns objetivos nessa arte, ou como digo, na arte-terapia, ou na psicopictografia, né? Que tem como principal objetivo atuar como um catalisador, favorecendo sempre um processo terapêutico, de forma que o indivíduo possa entrar em contato com os seus conteúdos internos e muitas vezes inconscientes, normalmente, que estão barrados por algum motivo, né? E assim poder expressar sentimentos e atitudes que até então eram desconhecidos. Então, é muito benéfico para as pessoas de qualquer idade, sendo utilizado tanto para o autoconhecimento como para a autoexpressão, como também nos casos de doentes mentais. Então, a arte-terapia vai resgatar o potencial criativo do homem, procurando a psique saudável e estimulando a autonomia e transformação interna para uma reestruturação do ser. Então, propõe-se, uma estruturação de ordenação lógica e temporal
dessa linguagem verbal nos indivíduos que preferem ou de outros que só conseguem através de expressões simbólicas. Então, a busca dessa terapia através da arte é uma maneira simples e bastante criativa para resolver conflitos internos. É uma possibilidade de catarse emocional de forma direta e não intencional. Então, nós podemos usar a arte como cuidado para a nossa saúde mental, né? Ela é um caminho que estreita muito a relação entre loucura e saúde através da criatividade. Então, a criatividade é entendida como o movimento contra a repetição e a estereotipia. É um ato que amplia todas as possibilidades da pessoa, apresentando-o a uma nova modalidade de apreensão do mundo através da ampliação do contato afetivo com a sua realidade. Então, a presença da arte, como os ateliês de pintura, as oficinas de dança, literatura, música, entre outros, nas instituições psiquiátricas, vai facilitar a expressão criativa da pessoa e pela qual todos esses doentes poderão recorrer como uma forma de se comunicar com o mundo e também de se reestruturar internamente. Então, esse fato só pode se dar por proporcionar que as defesas da pessoa possam ser reestruturadas e permitir a ele contatar, sentir, elaborar uma outra forma de vida que não lhe seja ameaçadora. Então, a arte vai possibilitar que a quem dela se utilizar, que possa exprimir sentimentos que nunca antes foram vivenciados e que se tornam cada vez mais. Então, a arte-terapia, ela resgata o potencial criativo que existe no homem, né? Ela procura a psique saudável e estimula a autonomia e transformação interna para que o ser seja reestruturado. Propõe-se, então, uma estruturação dessa ordenação lógica e temporal de uma linguagem verbal de indivíduos que preferem. A busca da terapia da arte é uma maneira bem simples e criativa para a resolução de conflitos internos, né? Podemos falar que é uma possibilidade de catarse emocional de uma forma direta e não intencional, né? Então, nós podemos dizer que a arte é um caminho que estreita a relação entre a loucura e a saúde, né? E através da nossa criatividade, né? Que é entendida como um movimento contra a repetição e a estereotipia. É um ato que amplia as possibilidades da pessoa e apresenta uma nova modalidade de apreensão do mundo por meio de uma ampliação do contato afetivo com a sua realidade. A presença da arte, né, é muito importante. A reforma psiquiátrica vem permitindo práticas humanizadas no tratamento de sofrimentos psíquicos, sabe? Então, através da arte, é uma prática, né? Uma dessas práticas que pode ser muito bem coadjuvante no tratamento, né?
e que vai servir como instrumento de intervenção voltada ao enfrentamento e à diminuição do sofrimento psíquico, ou mesmo até a saída de um grande sofrimento, né, após uma perda importante na sua vida. Então, um caminho para as pessoas perceberem todas as possibilidades de expressão, de construção, de reconstrução de todas essas dificuldades, né, de aceitação, de relacionamento com o mundo e consigo mesmo. Então, no instante da criação, essa criatividade pode ser vivenciada pela pessoa de uma forma muito espontânea, né? Então, de acordo com Santos, em 1994, no Museu de Imagens do Inconsciente, torna-se conhecido em todo o mundo, e essas pesquisas deram origens a exposições, filmes do passional, quanto à importância dessas imagens do inconsciente na compreensão do mundo interior de todas as pessoas e principalmente dos doentes. Não podemos reduzir o sujeito a diagnósticos, né? Isso vai levar a um empobrecimento do nosso cuidado. A arte simplesmente amplifica, desconstrói esse paradigma, né? Quando muitos desses usuários deixam essa posição e até tornam-se grandes artistas. Então é importante lembrar que não precisa ter talento ou domínio das técnicas para fazer a arte-terapia, tendo em vista que seu foco é na expressão simbólica trazida através das artes. Não há preocupação nenhuma com a questão estética. E quais são as bases, né, desse trabalho? Então, quais são as bases, né, desse trabalho? Então, uma das principais correntes psicológicas que influenciaram o surgimento da arte-terapia foi a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que utilizava essa expressão, toda a expressão artística no seu consultório, porque para ele a arte é um dos principais jeitos de expressar o inconsciente pessoal e coletivo simultaneamente. Através da arte pode ser feita, né, uma pintura, um desenho, rabiscos, como nós já falamos. Então, a pintura, ela é uma modalidade extremamente interessante para a representação das nossas emoções, por conta da fluidez, né, dos materiais, né, das cores, etc. e tal. O jeito que são feitas as pinceladas, as cores utilizadas, bem como a disposição na tela, dizem muito sobre o que a pessoa está sentindo naquele momento. Mesmo pinturas abstratas podem passar muita informação a um terapeuta. Existem vários benefícios para a saúde mental associados a isso. Alguns deles são: frequentemente a palavra não é suficiente, né, para conseguirmos expressar aquilo que nós estamos sentindo. A arte, no entanto, ela pode preencher essa lacuna na capacidade da sua autoexpressão e permitir a expressão desses sentimentos e ideias através desses meios. Então, sendo assim, ela também ajuda na capacidade de comunicar, né? E também ajuda na melhor compreensão de si mesmo. Muitas vezes, nossas questões interiores não são muito claras para nós, né? Conseguir compreendê-las pode ser mesmo um grande desafio. E por meio da arte-terapia é possível chegar na raiz desses problemas e compreender melhor a si mesmo. Isso porque, segundo Freud e Jung, repetindo, isso porque, segundo Freud e Jung, a arte consegue ser meio de acesso ao nosso inconsciente, que é uma parte de nós mesmos, né? E da qual nós não temos acesso conscientemente. E ali ficam os nossos maiores conflitos internos.
palavra, muitas vezes, pode ser uma via de acesso a esses conteúdos, mas às vezes ela sofre censuras, né? Especialmente porque, dependendo daquilo que está no inconsciente, é difícil aceitar conscientemente. Então, por meio da arte, muitas vezes é possível expressar estes conflitos internos de uma forma mais simbólica, de modo que não vai passar por nenhuma censura. Então, as atividades da pintura podem ser bastante relaxantes, o que ajuda a combater o nosso estresse, a ansiedade, que por sua vez são grandes inimigos da saúde mental. Então, durante o processo, as pessoas podem observar o paciente produzindo a sua obra e, vez ou outra, pode até questionar algumas coisas, como qual a parte mais difícil, né? E a mais fácil daquele processo, né? Como saber que o paciente, como o paciente se sente produzindo aquela obra, quais são as memórias e pensamentos que lhe vêm à mente à medida em que o paciente trabalha, entre outras. E a partir disso, então, o terapeuta poderá pontuar algumas observações sobre o processo e trazer à consciência do paciente algumas coisas que antes não estavam bastante claras para eles. Então, meus amigos e minhas amigas da psicopictografia de Vero Chiusi, estou tentando passar algumas explicações para vocês, né? Mas através dessas telas, dessas pinturas, vocês poderão ver qual é a emoção, né? Qual é o sentimento que aquilo desperta em vocês, né? E não se esqueçam que é um processo terapêutico. Então, não se esqueçam de que é um processo terapêutico e, como tal, será sempre muito bem-vindo. No próximo vídeo, falaremos mais sobre isso. Beijo no coração de todas.